Eu convido a todos vocês para orar uns minutos comigo. Se por acaso você estiver acordado nessa hora, orar. Todavia, nós sabemos que orar foi um serviço. Todo tempo, orar nunca foi fácil. Aqui em Ezequiel, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, livro de Ezequiel, no capítulo 22, verso 30. Diz a palavra do eterno Deus: busquei entre eles um homem que levantasse o muro, se colocasse na brecha diante de mim por essa terra, e não achei. Todavia, orar é difícil. Nunca foi fácil orar. Nunca foi fácil. É um trabalho difícil, mas devemos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai amado, nesta hora eu te apresento as autoridades desse país, meu Deus. Senhor, visita o coração daqueles homens, começando do presidente até a autoridade que está no menor grau, no menor top. Fala, Deus, ao coração daqueles homens que não vigiaram e deixaram Satanás em si o coração deles contra esta nação. Estenda as mãos sobre essas autoridades, que foi o Senhor que constituiu, que colocou lá. Faça uma obra, Deus, na vida deles, segundo a sua vontade, para com os moradores desse país. Estenda as mãos, meu Salvador, te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja em todo esse planeta Terra no Brasil. Dê força ao teu povo para orar, buscar a tua face, pois a nossa solução só está em Deus. Não temos aonde recorrer senão aos teus pés. Pai, o povo pequeno, ele não tem força, Senhor. Eles não têm força, a nossa força está no Senhor. A nossa esperança está em Ti. Então, meu Deus, esta nação está gemendo, esta nação está gemendo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. A nação está gemendo. Estenda as mãos, Deus, em nome de Jesus, e nos socorre. Nos socorre. Senhor, faça justiça em favor dos moradores desse país, segundo a sua vontade, segundo a sua reta justiça que não falha. Estenda as mãos, Pai. Abençoa as igrejas evangélicas em toda a terra, os pastores presidentes, os pastores de igreja pequena, grande. Ó, meu Senhor, as irmãs, os irmãos, os membros congregados. Abençoa o povo que não é crente também, que possam correr para os seus pés. Ó, Senhor dos exércitos, Deus da minha alma, aceita a minha humilde oração, pois te peço em nome de Cristo, o Nazareno. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, em Lucas capítulo 18. Porque ele já sabia que orar é um trabalho difícil, é um trabalho pesado, o povo não gosta de orar, mas devemos orar, continuar orando. Glória a Deus. Daniel, irmão, no capítulo 6, verso 10 em diante. Daniel acostumava a orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Mesmo assim, depois de ser ameaçado pelos falsos, pelos traidores, ele não mudou a sua regra, seu costume de orar. Continua orando 3 vezes ao dia, como antes orava, porque ele acreditava realmente no Deus vivo, como você acredita. Glória a Deus. A oração pode muito nos seus efeitos. O livro de Números, no capítulo 1, verso 7. O povo vieram a Moisés e clamaram a Moisés: Moisés, pecamos contra ti, contra Deus e contra ti. Ore a Deus para que retire de nós esta serpente. E Moisés orou a Deus, e o Senhor mandou que ele fizesse uma serpente de bronze e colocasse sobre um lugar alto.
Glória a Deus. Mesmo assim, o povo pecando contra Deus, enquanto o homem de Deus, ele ainda orou e Deus respondeu e trouxe a solução. Então, o segredo é orar. No livro das Crônicas, no capítulo 7, verso 14, o Senhor disse: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilharem, orar, se arrependerem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Glória a Deus. A terra está ferida, a terra está sendo massacrada, a terra está sendo pisada, mas se a igreja orar, o Senhor vai fazer uma obra. Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para não chover, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Então, irmãos, a oração tem poder. Ore crendo e Deus fará alguma coisa. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Ele tornou a orar e o céu deu chuva. Oração tem poder. Vamos orar por esse país, vamos orar pela igreja, vamos orar por todos os homens que há na terra, porque não temos outro lugar onde recorrer senão aos pés do Senhor. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Eliseu orou a Deus e o Senhor abriu os olhos do moço. Quando o moço estava com medo, que estava cercado com seus inimigos, Eliseu orou a Deus e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o exército de cavalos e cavaleiros de fogo em volta deles. Oração pode muito nos seus efeitos. Oração mexe com o céu. Glória a Deus nas maiores alturas. Daniel capítulo 10, quando ele orava, ele mexeu com o céu, e o anjo do Senhor veio até ele dizendo: não tema, homem muito desejado, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender o Senhor teu Deus, foi ouvida as tuas palavras, e eu vim aqui por causa das vossas orações. É orar, orar. Glória a Deus. Isaías capítulo 55, e o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se deve achar, invocai-o ele enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se deve achar, invocá-lo-ei enquanto está perto. O Senhor está perto de você. O Senhor está perto de você quando você ora com o coração aquebrantado. Perto está o Senhor daquele que tem um coração aquebrantado. É orar a Deus enquanto é tempo. Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 3. Josafá, ameaçado, temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum sobre toda Judá. E o Senhor respondeu. Oração pode muito nos seus efeitos. É orar. Jeremias 33, e 3, o Senhor disse: clama a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós não sabemos o que fazer mais com o que ocorre, com as maus notícias. Só escutamos maus notícias, derrota, roubos, coisas semelhantes. Não sabemos como agir, não temos força para isso, mas o Senhor tem força, Ele está acima de tudo. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, verso 1. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Quem sabe você já orou 1 ano, ore mais 1 ano. Quem sabe você já orou 2 anos, ore mais alguns anos. Eu orei 10 anos pela salvação da minha mãe e o Senhor foi lá e revelou salvação. Porque ninguém salva ninguém, ninguém muda a história de ninguém. É o Espírito de Deus quando desce sobre o homem, o Espírito da convenção que abre a mente do homem e ele entende que Cristo é o Salvador. Ore a Deus pela sua família. Glória a Deus. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo aos discípulos: vocês não podeis velar comigo nem 1 hora? Mateus 26, 36 em diante. Jesus saía para orar, se afastava um pouco e voltava, achava eles dormindo. Então quer dizer que orar, irmão, no mínimo tem que ser 1 hora, quando você tiver com tempo. Porque Jesus diz: não podeis velar comigo nem 1 hora? Ah, mas eu estou cansado, estou enfadado. É preguiça sua, irmão. Lucas capítulo 22 e o verso 39, você vai ver
a exigência, o pedido de Cristo para nós orar, buscar a sua face, louvado seja Deus. Os discípulos, orando a Deus e jejuando, separaram homens para o ministério. Hoje ninguém quer mais orar, não quer buscar mais a face de Deus. Hoje as pessoas que são separadas pelo ministério é pelos cursos superiores, é pelo dinheiro, é pela aparência, é o evangelho dos homens. Mas o evangelho de Cristo, a Bíblia diz que os discípulos orando e jejuando separaram homens para o ministério. Glória a Deus. Nós encontramos o apóstolo Paulo, irmãos, em Atos no capítulo 9, verso 10 a seguir. Ele estava orando 3 dias e 3 noites, quando teve um encontro verdadeiro com Cristo e recebeu aquela porção de virtude e de poder para começar a fazer a obra de Deus. É orando, louvado seja Deus. Nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo aconselhando: orai sem cessar. Por que isso? Porque ele conheceu a Cristo orando. Foi orando que ele se encheu de Deus, foi orando que ele foi separado pelo próprio Deus para fazer a grande obra gigantesca na terra, louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus 6,33, o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas mais coisas vos será acrescentada. Às vezes nós cristãos buscamos a Deus em terceiro plano, já não digo nem segundo, terceiro, mas o Senhor diz: buscai o Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as mais coisas vos será acrescentada. No livro de Atos, no capítulo 12, verso 5, Pedro é encerrado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja hoje, quando vê alguém preso pelo pecado, quase morrendo, em vez de orar, jejuar, fica falando mal e achando que não tem mais solução. Tem solução sim, é a igreja que não está orando, não está clamando. A oração pode muito nos seus efeitos. Glória a Deus. Atos capítulo 16, verso 25, Paulo estava preso, Paulo e Silas, louvando a Deus e orando o Deus do céu. O Senhor enviou um pequeno terremoto ali, que as portas do cálice se abriram e todas as cadeias se caíram por terra, e o nome do Senhor foi glorificado. É orar. Ah, mas a tribulação é grande, você não sabe a minha luta. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 12:12, alegai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevere em oração. Temos que orar. Orar é conversar com Deus. Glória a Deus. Não tem outro meio de nós em conversar com Deus a não ser orando. Ouvir Deus falar, irmãos. Você escuta Deus falar através da palavra pregada, do louvor, da profecia, enfim. Mas para você falar com Ele, você tem que orar. Nós temos que orar. Louvado seja Deus para todo sempre. Orar é conversar com Deus. Nós encontramos uma mulher na Bíblia que ela tinha quase 84 anos e não se apartava do templo, orando e jejuando. E às vezes alguém fala: não, mas eu estou cansado. É preguiça, irmão. Está escrito em Lucas 2:36. Esta mulher ela tinha quase 84 anos e não se afastava da oração, do templo, orando e jejuando. Glória a Deus. Mas orar de madrugada, irmãos, é difícil. Eu sei que é difícil, nunca foi fácil. Mas Provérbios 8:17 está escrito: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Orar é bom em todo tempo, mas separa minutos para você orar, só você e Deus, conversar com Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós encontramos uma mulher na Bíblia, em 1 Samuel 15, verso 20, por aí. Ela, angustiada, triste, orava, que o homem de Deus até pensou que ela estava embriagada. Alguém pode falar: não, mas você não sabe a minha tristeza, a minha angústia. Ela estava angustiada de espírito, mas o passo que ela tomou foi para os pés do Senhor, orar a Deus. Nem palavra tinha, mas batia com os lábios, e o Senhor ouviu o seu clamor. Glória a Deus. Segundo as Crônicas 7, verso 1,
Deus apareceu a Salomão naquela noite, quando ele estava orando. Orar é conversar com Deus. Jó 42:10, Deus deu vitória a Jó quando orava pelos seus inimigos. Glória a Deus. Orar pelos seus inimigos. Enquanto você está orando pelo povo, Deus está te guardando, você e a tua família. Encontramos um homem na Bíblia, o rei Edequias, que o Senhor enviou o profeta a dizer para ele: da cama que tu subiu, certamente morrerá e não descerá. E ele, se humilhando, orando a Deus, virando o rosto para a parede, clamou ao Deus do céu, e o Senhor deu mais 15 anos de vida e vitória sobre os seus inimigos. Orar é conversar com Deus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, Elias disse, orando, disse: sob a minha palavra, nem sereno e nem chuva há sobre essa terra durante 3 anos e 6 meses, e isto aconteceu, louvado seja Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, ele diz: quero que os homens orem em todo lugar. Aleluia. E os falsos profetas dizem que orar tem que ser só no templo. É mentira. Certamente Jesus disse: a minha casa é chamada casa de oração, mas orar é em todos os lugares. Andar orando, deitar orando, acordar orando, andar em espírito. Orar não é só pronunciando as palavras, é andar em comunhão com Deus, você está orando. Glória a Deus. Perto está o Senhor daquele que tem o coração aquebrantado. Jeremias 29, verso 11 a seguir, o Senhor disse: buscai-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Então é buscar o Deus do céu de todo o coração. Pedro e João subindo junto para a oração da hora 9. A Bíblia diz que ele, chegando ali naquele tempo chamado Formosa, ali havia um coxo dentro do ventre da sua mãe. E era um lugar de oração, um lugar de adoração. Mas todavia não tinha homem que orava, não tinha homem que tinha intimidade com Deus. Pedro, chegando ali, aquele coxo levantou e saiu saltando e glorificando, porque Pedro estava em espírito, ligado na oração. Louvado seja Deus. Orar é conversar com Deus. Jesus Cristo chegou a orar. A Bíblia diz que o seu sangue o seu suor se transformou, caiu até o chão, transformou-se em gotas de sangue por mim, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Tiago capítulo 5, como eu já tinha falado, verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para não chover, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Então é orar, é buscar a face de Deus, é conversar com Deus. Então vamos conversar com Deus, vamos orar. A Bíblia nos diz, irmãos, em 2 Crônicas, no capítulo 17, como você já ouviu, glória a Deus, orar, povo que chama pelo nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, verso 14, ele diz: por causa disso, ponho-me de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual todas as famílias tomarão o seu nome nos céus e na terra. Quero nem saber, o negócio é orar, irmão. Se alguém clama a Deus e não entende quem é Deus, clama a Deus, mas busca outros deuses, certamente ele ainda está com a mente cauterizada. O Deus desse século, que é Satanás, de 2 Coríntios 4:4, fechou a mente dele para que não conheça a verdade. Mas você orando, o Espírito Santo vai até ele, vai abrir a mente dele, a mente dela, e ele vai compreender Cristo, o Salvador, vai compreender a palavra. Então o negócio é orar. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Tiago 4:17. O bem que nós sabemos fazer é orar, pedir misericórdia a Deus. Porque a Bíblia diz: coloca a tua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Que Deus abençoe você. Esse pequeno, humilde conselho é na voz do pastor José de Souza Dias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança em Cristo. Sou pastor presidente daquele ministério pela vocação que Deus me deu. Não tenho conhecimento dos homens, não tenho sabedoria. A minha pregação não se constitui em sabedoria humana, com muita diferença do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou isso, não que ele não fosse um homem sábio, ele era extremamente sábio. Mas eu mesmo não tenho sabedoria, não tenho estudo,
mas o Espírito do Deus vivo é sobre mim e é sobre você também que crê nas manifestações de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. O nosso culto é aos sábados às 7h30, aos domingos às 6h30 e quinta-feira a oração comigo mesmo em favor das famílias a partir das 7h30. Deus te abençoe, aguardo você em um desses cultos. A paz do Senhor Jesus esteja convosco.